E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao AceleraCast, episódio 74. Hoje temos aqui mais um amigo, mais um cliente que virou amigo. Está aqui pela segunda vez. Hoje eu estou com ele, Hélio Costa. Já vou fazer a apresentação dele. Antes disso, já sabe, né? Se inscreve no canal, dá lá o joinha, dá o joinha no final se você gostar, tá? E ativa o sininho para você receber mais episódios. Estamos na temporada nova do AceleraCast. Conteúdos fluidos, se você está acompanhando, você está vendo que a gente vai para um lugar, vai para outro. Então, para onde iremos hoje? Não tenho a menor ideia. Então, acompanhe, porque o que eu posso dizer é que vai ter coisa boa. Eu estou aqui com o Hélio Costa. Ele é um cientista, educador e facilitador com mais de uma década de experiência na indústria farmacêutica, especialmente nas áreas de oncologia. Com mestrado em biofísica, doutorado em ciências biológicas e especialização em imunologia, bioquímica e biologia celular por instituições de prestígio como Stanford e Strathclyde. Acertei? Acho que sim. Boa. Ele se destaca como especialista em educação corporativa. Atualmente é gerente de treinamento para oncologia numa grande farmacêutica global, onde utiliza metodologias como Design Thinking e Scrum para promover inovação, aprendizado contínuo e desenvolvimento pessoal e profissional na área de saúde, e recentemente se formou em gestão de educação corporativa pela FIA. Isso mesmo. Se você quiser acompanhar o Hélio, @Minuto da Dica, ou no Instagram, ou no LinkedIn, e ele vai começar contando pra gente da newsletter colaborativa, humana, inteligência artificial, como é que é essa história. Cara, antes de qualquer coisa, muitíssimo obrigado por ter topado o convite, é um prazer ter você aqui pra gente bater esse papo sobre educação, sobre ciência, sobre bobagens e tudo mais que a gente puder falar aqui. Beleza, obrigado. Eu que agradeço o convite, Felipe. É sempre um prazer estar aqui e discutir as ideias contigo, né? Eu acho que você é uma das pessoas assim mais mente aberta que eu Obrigado. conheço, e a gente consegue evoluir bastante coisa diferente. Então nunca é uma boa palavra para começar, né? Então, toda vez que alguém fala então, ou então é um problema, ou então eu vou preparar uma historinha, ou então alguma coisa não vai funcionar. Mas esse acaba sendo É um respiro. A newsletter que eu comecei lá no LinkedIn, ela é uma evolução de um projeto que eu tinha começado em 2019, que era o Minuto da Dica, né? Eu tinha começado a gravar pequenos vídeos de 4, 5 minutos, trazendo livros que eu tinha lido, a importância daquele livro, a principal mensagem daquele livro. E aí eu fui com os vídeos do Minuto da Dica de 2019 a meados aproximadamente ali de 2023. E era praticamente toda sexta-feira entrava um livro. Só que aí começou a desandar um pouquinho ali no início de 2023, algumas responsabilidades começaram a chamar, a pesar mais, não é que a leitura tinha diminuído, mas a velocidade de gravar os vídeos não estava aumentando. E aí eu falei, não, vou dar um tempo, vou ver como é que evolui essa história. Aí eu parei, e aí no início desse ano eu falei, cara, eu queria voltar a fazer alguma coisa, eu queria voltar a dividir um pouco dos meus pensamentos, mas eu não queria voltar com a obrigatoriedade de fazer os vídeos, porque aquilo me consumia muito tempo. Você está dizendo que no Minuto da Dica você praticamente acompanhava ou trazia um livro por semana, é isso? Um livro por semana. 50... Quantas semanas a gente tem no ano? 52. 52 Acho que é 52, né? 52? 52. Em 2019, 2020, 2021, 2022 e metade de 2023. Um livro por semana. Caraca, tá tudo lá. Tudo lá. Tá? Começou no LinkedIn, depois eu abri um canal no Instagram, e eu botava nos dois, mas aí eu não consegui manter a periodicidade das gravações, aí eu dei uma pausa, né, no ano passado. Precisava me dedicar, inclusive, à FIA, né, tinha o trabalho de conclusão da FIA, precisava me dedicar a isso também. E aí, no início desse ano, eu falei, cara, eu queria voltar a compartilhar alguma coisa, compartilhar ideia. Mas eu não queria voltar a compartilhar os vídeos, porque quando eu comecei a listar a quantidade de livros que eu tinha lido no hiato, eu falei, não quero, é muita coisa. E assim, deu um desânimo. Eu falei, vou tentar uma coisa diferente. E desde maio ali de 2023, eu estava brincando com a inteligência artificial. Literalmente brincando. Era tipo,
queria montar uma história de jogo de Dungeons and Dragons, esse era o enredo, ia montando o jogo, ela me trazia, eu modificava. Então eu estava literalmente brincando, conhecendo ali a potencialidade da inteligência artificial generativa, né? E aí eu falei, cara, eu tenho por hábito, tudo que eu leio, fazer resumo, capturar trechos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho muita coisa aqui, eu tenho muita ideia na cabeça, eu vou fazer um experimento com a IA. Eu vou começar a conversar com ela baseado nos livros que eu li. E aí foi que eu comecei a conversar com ela. No livro tal, a gente tem essa ideia, tem isso, tem aquilo outro. Mas a gente tem... Comecei a juntar ideias com ela e pedir, dá um resumo. Quais os pontos que a gente consegue ligar? Aí ela trazia. Eu falei, esses pontos não fazem sentido. Aí começava a discutir com ela o que fazia sentido do que ela trazia e o que não fazia sentido, e no que não fazia sentido eu corrigia ela. E aí ela gerava uma nova resposta, e aí começava a fazer sentido. Eu falei, vou fazer um experimento, vou fazer a newsletter baseado em livro, comportamentos gerais, cognitivismo e tecnologias emergentes. É isso que eu ia te perguntar, esses são os temas dos livros lá. Se você entrar naquele tanto de livro que você compartilhou, entregou conteúdo, os temas são mais ou menos esses ou eu vou encontrar de tudo lá? Bom, eu acabo sempre lendo muito mais esses materiais de liderança, de técnicas em geral, cognitivismo, neurociência, comportamento. Tudo relacionado a um desenvolvimento de uma maneira macro, mas aplicável. Sim. Então quem for lá dar uma olhada vai ter um belíssimo de um repertório para poder acompanhar. Vai. Tá. O último texto que eu coloquei, vamos ver se eu consigo lembrar o título, acho que era o futuro que teremos, ou futuro que viveremos, é o futuro que vamos criar, alguma coisa do gênero. E era justamente a discutir a utilização da inteligência artificial no nosso dia a dia. Porque se você acha que você não vai usar, isso você está lascado, porque se você acabar de comprar um celular novo agora, não é opcional você instalar o ChatGPT. O celular já vem com uma inteligência artificial, já acabou, entendeu? E aí o Walter Longo, ele traz dentro do Trilema Digital, se eu não me engano, acho que esse é o nome do livro dele, 3 desafios que a gente vai enfrentar, e o primeiro desafio dele, eu fiquei muito tempo pensando em cima dele, discuti isso com outros autores que eu lia, né? E misturei algumas ideias, que é justamente o dilema da inteligência e da exteligência. Então, essa coisa de o futuro vai ser híbrido, realmente o futuro vai ser híbrido, mas o híbrido é eu e a máquina. Eu não acho que um vai substituir o outro e eu não acho que a gente vai voltar para trás. É aquela coisa Desculpa, pode falar. É aquela coisa do tan, e vinha o Exterminador lá. Cara, a gente acha que é um negócio, como é que chama? Do Exterminador do Futuro? A máquina deles lá? O T-800, né? Não. Skynet. Skynet. A gente criou ali no inconsciente coletivo uma história de que a Skynet vem e que a inteligência é uma grande vilã, mas não é. É claro, assim, absolutamente qualquer ferramenta, desde as armas da persuasão do Cialdini até o ChatGPT. Esse é muito pesado. Esse é mais perigoso de todos, inclusive. Esse é o mais perigoso de todos. Todos eles caberiam de alguma forma para os dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Mas eu concordo com você, eu acho que tem uma questão importante de entender como isso é um apoio. Em algum momento no passado, bem no passado, a gente não tinha calculadora. Aí, que é um tipo de inteligência artificial. Sem dúvida alguma, que você fala lá, ela consegue... Ela calcula. Por causa de algum algoritmo, ela te dá um resultado e ele é sempre o mesmo. Aí a gente começou a usar a calculadora, na prova não podia usar a calculadora, aí agora na prova você pode usar, quer dizer, pode, não sei, imagino que deva poder, espero que possa. Eu não sei calcular derivada na mão, tá? Eu não sei nem calculadora. Não sei nem o que é derivada. Exato, eu faltei nessa aula. E aí você começa a ter esse apoio e beleza, ela faz parte da história hoje. E eu vejo que com o ChatGPT, ou enfim, qualquer variável de inteligência artificial, vai para o mesmo lugar. A pergunta é, como é que está sendo recebido, como é que você sente que esse material reverbera nos outros? E estico ainda uma coisa que eu estava assistindo recentemente da turma do marketing digital, bastante amplo, e era o cara, você deve lembrar desse cara, o cara que criou o site 2009, eu acho, o Viver de Blog. Você já ouviu falar desse nome? Se você pesquisar Viver de Blog, você vai ver um dos mais antigos. Eu esqueci o nome do cara. HC.
Henrique, sei lá, não importa o nome brasileiro. dele, brasileiro. E ele criou, na história do Viver de Blog era, putz, você escreve bons textos e o seu blog tem audiência e você ganha dinheiro e vive disso. E ele falou que agora, e você falou isso, me veio aqui, que o foco para ele agora é a newsletter. Então ele começou a fazer a newsletter, ele até criou um nome lá que eu não vou lembrar agora qual é, mas ele criou uma história da newsletter, sei lá o quê, que ele entende que é o novo conteúdo onde a pessoa, quando ela está lendo, de fato, né? Você não consegue ler e fazer outra coisa ao mesmo tempo. E eu achei isso interessante, a hora que você falou, eu falei, bom, de fato você está na vanguarda aí. É porque a newsletter, para mim, serve como uma válvula de escape também. Você fica com aquela quantidade de pensamento, de ideias, o que você faz com isso? A gente tem que jogar isso para fora de alguma forma. Se você não... Você usa para um escape seu, Sim. você joga no texto. Sim, porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Ainda tem algumas coisas, eu tenho alguns textos guardados que eu preciso melhorar ainda sobre o tema, mas eu botei um texto lá falando do tipo, o que a gente precisa hoje em dia é uma tecnologia chamada TEC. Sabe o que é TEC? Por você estar perguntando... Tolerância, empatia e compaixão. Tá. Então a gente tem que ter na gente instalado a TEC para a gente evoluir como sociedade, como espécie, como conjunto. E, na verdade, o que a gente acaba vendo? Eu tô instalando o ChatGPT. Ele é fundamental. Eu não acho que vai ter volta ali. Mas do que adianta eu ter o ChatGPT se eu não tenho a TEC instalada em mim? E muitas vezes o que a gente acaba vendo é que você prima a empatia. E aí alguém vai me encontrar na rua e vai querer brigar comigo com o que eu vou falar agora. Mas a empatia, ela não necessariamente é uma coisa 100% boa. Porque a empatia ela é estabelecida entre uma pessoa e outra, ou uma pessoa e um grupo. Entendeu? Uhum. Uma pessoa e um grupo, uma pessoa e outra. Ou seja, a empatia ela não é exatamente algo coletivo. Onde está a coletividade? A empatia é importante, não tenha sombra de dúvida disso. Concordo. Se a gente não tiver empatia, a gente não existia nem como espécie. O cérebro humano, ele tem aquele livro da Evolução Improvável, que o autor traz que a ideia da evolução do cérebro humano era para que a gente pudesse coexistir em grupo, e a coexistência em grupo que o meu cérebro decodificava era que era a minha vantagem evolutiva para sobreviver. E é bem interessante essa linha, porque o cérebro acaba sendo algo que trabalha com a empatia, a tolerância e a compaixão. E a tolerância, em alguns momentos, a impressão que eu tenho quando a gente fala de tolerância, mundo afora, digamos assim, é que ela ficou com uma conotação ruim. Porque parece que tolerância é o resto do caldo que sobrou, ou então não tem tanta força, mas é a tolerância que vai abrir as portas para a empatia. Porque a tolerância não é simplesmente eu te tolero. Não, a tolerância é eu te aceito. Acho que a tolerância poderia entrar numa coisa de talvez como eu não vou falar do antifrágil, mas uma resiliência de falar, cara, o quão tolerante você é, o quão resiliente você é dentro de um ecossistema de pessoas, dentro de uma sociedade. A gente é tribal, entendendo que nós somos tribais, muito mais do que a gente imagina, mas é isso, é só pensar o tempo que nasce um ser humano, quanto tempo ele demora para ele ser alguém. Você pega uma girafa, ela nasce e em 4 horas ela tá já correndo. nasce em pé. A gente não, a gente demora 8 anos para conseguir fazer alguma coisa. E ainda assim não consegue. Mas assim, eu só não... É que eu não quero discordar, mas eu não concordo quando traz a questão da resiliência. Foi só uma palavra que porque a resiliência você bate, deforma e volta. Poderia e na tolerância não é voltar, exatamente. Uma vez que você é tolerante, você está aceitando, você está aberto. Poderia ser meio... Não vou dizer que é o conceito do Taleb, do antifrágil. Também não sei se é isso. Mas é uma coisa assim, quando você aceita, evolui e as coisas elas se acomodam. Entendendo que acomodar não é uma palavra ruim, pejorativa. Mas assim, não esqueça que a pessoa fala, eu aceito, mas não concordo. Isso também não é tolerância. Mas você também não precisa aceitar e concordar. Na minha concepção de tolerância, as coisas são o que são, você aceita que as coisas são daquela forma. Cada um tem a sua forma de agir, de pensar, de querer fazer, e é isso que vai dar o nosso sustento como um todo, como uma sociedade. É essa diversidade. Não apenas a diversidade que é denominada como aquela diversidade demográfica, mas a diversidade cognitiva também.
E a cognitiva, ela não é trabalhada. Pô, a gente tem bolhas de eco, bolhas de informação, câmaras de eco. E aí a tolerância quebra isso. Uma vez que a tolerância existe e você passa a trabalhar com diferentes informações, você dá espaço para a empatia nascer. E quando a empatia nasce, você começa a sentir, a ver o mundo com o filtro do outro, você começa a ter o sentimento do outro, você começa a se condoer, você começa a ter a compaixão. E Acho que compaixão é muito maior do que empatia. eu vejo como se fosse uma evolução. Seria quase uma posição estoica, a tolerância junto de uma temperança, de entender, falar, eu aceito o outro. O Sêneca não gostava de compaixão, tá? Tudo bem. Ele tinha os problemas dele com compaixão. Mas pensando, tira a compaixão, mas falando de tolerância do tipo, cara, a sociedade, ela é o que é, e é isso, e as pessoas são diferentes, e eu posso controlar só o que tá no meu controle, e você pode viver aí, tá tudo bem. Só sai da frente do meu sol aqui, basicamente. Né? Ou então fica aqui do meu lado, me dá um abraço e vamos pegar sol junto também. Às vezes pode ser que funcione. Acho que esse que é um ponto. Então, por exemplo, na newsletter eu tenho discutido um pouco sobre essa ideia de tech. Eu tinha falado também anteriormente, eu cheguei a citar a inteligência e a exteligência, né? Então, acho que essa é outra coisa que eu discuto um pouco lá, que a exteligência é tudo aquilo que está fora da nossa cabeça. É Google, a Barça, para quem lembra de Barça, que eu acho que não vai ter quase ninguém, mas a Barça, para quem lembra da Barça, o ChatGPT, tudo isso é exteligência. Os livros são exteligência, porque é a informação que está fora. Só que a informação fora não faz sentido se eu não tenho informação dentro. Então, essa é outra coisa que a gente discute bastante na newsletter. Você falou agora do exteligência, eu lembrei, eu tenho um slide no treinamento de planejamento que eu falo do exoneocórtex, que eu vi isso do Wesley Delanogari, e ele fala o seguinte, cara, vamos lá. E aí eu criei uma história. Então, para quem tá ouvindo aí, pensa o seguinte, quão coerente é você partir da seguinte premissa, já que eu tomo 2 banhos por dia, e na minha casa tem um chuveiro elétrico, eu tomo um banho de manhã, um banho à noite, já que eu tomo 2 banhos por dia, eu tomo um banho de manhã, deixo o chuveiro ligado, porque quando eu chego à noite o chuveiro já está ligado. Obviamente que isso não faz o menor sentido. E aí eu digo o seguinte, se alguém neste momento tiver um programa, um compromisso, uma tarefa, qualquer coisa que seja na cabeça, e não está na agenda do celular, no post-it, na mão anotado, em nada, você está com o chuveiro ligado sem estar tomando banho. Se o seu chuveiro for a sua consciência. Eu digo que você está gastando uma energia que é desnecessária. Mas você vai estar gastando essa energia. Porque, aí, olha só, eu me metendo de novo na história dos outros. Bom, cara, estamos aqui para isso. Divergir para convergir. Isso é outra coisa que eu acho que a gente também tem que começar a tirar proveito de como o cérebro funciona, né? Aquela história, a gente usa 10% do seu cérebro, que é tudo balela, né? Você usa 100% do cérebro independente, a questão é o que você percebe e o que você não percebe. Exatamente. Então, essa sua história é interessante porque o que ela me traz? Ela me traz toda a ideia de processamento do inconsciente. Eu não sou expert no assunto, eu sou um curioso no assunto. Somos. Tem outras pessoas melhores do que eu para poder discutir sobre isso, mas a gente está sempre pensando em alguma coisa. Então, você gosta de tomar o seu banho quente, e seu banho quente é uma metodologia que você usa, o seu banho quente é um projeto que você está levando, e aí você não está, nesse momento, tomando banho quente, mas o inconsciente está fazendo as interligações, as conexões, eu entendi o que você falou. O fluxo de informação... E vai selecionando, isso que é o mais interessante do nosso funcionamento. E ele vai selecionando. Aí quando ele chega em uma resposta que atinge o limiar, essa resposta vai para a consciência. O ponto era mais simples, era muito mais horrível, né? Era uma questão de tipo, cara, você não precisa ficar guardando o seu próximo compromisso. Põe na agenda. Que as pessoas têm uma dificuldade, aí não se planejam, não se programam. E deixa o inconsciente trabalhar. Exatamente, isso. Esse é o ponto. Troca o seu chuveiro elétrico por um boiler. Ele vai estar aquecendo a água, vai estar pronto quando você precisar. E aí eu tive um trabalho porque hoje eu não sei qual é o próximo programa, o próximo compromisso. Tipo, amanhã. E eu pego o celular, olho a agenda, tanto que o meu tá aqui logo por algum motivo ele atualizou, mas enfim. A inteligência sei lá o que aconteceu. Eu acesso a agenda, sei lá, umas 15 vezes por dia, para poder entender o que está acontecendo. No começo eu me culpava. Falei, nossa, como assim eu não sei qual é o próximo programa? Qual é o próximo compromisso? Qual é a próxima tarefa? E aí eu entendi que se eu planejo
e eu faço isso, sei lá, domingo à noite, segunda-feira de manhã, a minha semana toda, durante a semana eu confio no que eu coloquei aqui. E aí é uma questão de usar os recursos, os exo-recursos que existem, né, os dispositivos todos e tal, ao nosso favor, assim como o ChatGPT, que pela linha, pelo arco temporal no futuro, a gente pode dizer que ele vai ser a nova calculadora. O cara vai facilitar o processo, mas ele não vai nem limitar a inteligência, não vai substituir a inteligência, não vai trocar o trabalho de ninguém, até porque, por exemplo, a sua newsletter, o ChatGPT não ia acordar um dia e falar: acho que eu vou fazer uma newsletter aqui. Não, precisa ter alguém que provoca, que troca ideia, que faz o que acontece. Fomos longe aqui, né? Mas acho que é isso. Tem um livro chamado Por Uma Pergunta Mais Bonita, acho que é esse o nome do livro, acho que o autor é o Warren Barron, eu acho que é esse que é o nome do autor, eu posso estar enganado. E ele tem uma passagem no livro que, depois que eu li, foi algo que ficou na minha cabeça e eu não esqueço, né? Que ele diz o seguinte: todo mundo fala que o dado é o novo petróleo, né? Só que petróleo Data is the new oil. só que petróleo é um commodity. Sim. Então o dado é um commodity. Porque se você pegar o celular e perguntar, vai estar ali, entendeu? O dado é um commodity. O que eu faço com o dado? Como é que eu transformo o dado em uma informação útil? Então, eu peguei o petróleo, vou levar para gasolina, vou levar para diesel, vou levar para parafina para botar no chocolate, inclusive. Então, o petróleo a gente usa para tudo, né? Então, como é que eu vou pegar esse dado para transformar ele numa informação útil, para transformar ele num conhecimento e gerar ele um insight? Eu acho que esse sim é o novo, não é nem o novo petróleo, é o novo ouro, porque ele tem valor e permanece com valor, né? Essa é a pergunta. O óleo queima. Essa é a pergunta. Então a gente está nesse dilema, falando, mas a inteligência artificial vai substituir? Não vai. Ela não faz pergunta. Exato. Ela ainda não faz pergunta. Conta do cara foi um professor de direito, é isso? Que falou da história do prompt. Cara, foi uma... Só explica o que é o prompt, a importância do prompt. O prompt é a pergunta, né? É o que você bota ali no chat GPT ou em outras inteligências artificiais para ele poder trabalhar, entender o que você quer e trazer uma resposta. Eu tenho vergonha de mostrar os meus prompts, porque se você pegar o meu prompt para ler, primeiro que você vai perder a paciência, porque eles são gigantescos. Eu não trabalho o prompt como as pessoas falam para você trabalhar naquelas linhas. Os meus prompts são literalmente conversas que eu vou tendo com o chat GPT. O meu chat GPT em algum momento vai precisar de um psicólogo, tenho certeza disso, porque as ideias vão... Você vai pegando livros que aparentemente são desconexos, mas eles fazem toda a conexão, na minha opinião. Ou eu vou para o psicólogo, não sei. E meu prompt é uma coisa quilométrica e a gente vai trabalhando. E aí o que acontece? Quando veio, né, a inteligência generativa, o medo é que acabou a capacidade de pensar das pessoas. Porque você fala, chat GPT, me faça uma música. Chat GPT, me escreva um poema, que fica horrível, diga-se de passagem. Chat GPT, me traga uma revisão sistemática dos trabalhos de Carlos Drummond de Andrade. Aí, nesse, ele vai trazer um negócio todo bonitinho, que você poderia entregar como um trabalho de colégio, né? Uhum. Só que o que acontece? Eu fui nessa palestra que teve sobre utilização de inteligência artificial no ensino corporativo, né? Para educação corporativa. E eu não vou lembrar o nome da pessoa que estava palestrando, mas era um advogado que atua bastante dentro desse cenário. E ele dava aula. E ele falou assim, os meus colegas estavam proibindo a inteligência. Eu abracei. E aí eu falava para os meus alunos o seguinte: vai, usa, mas a sua nota não será dada pela resposta da inteligência. Sua nota vai ser dada pelo prompt. Aí quando o cara falou aquilo, sua resposta vai ser dada pelo prompt. Genial. Bateu um estalo na minha cabeça. Eu falei, genial. Cara, é o que o Warren trouxe, né? O dado, ele é commodity. O que vai fazer a diferença é o que você pergunta. A ex-inteligência, ela tá aqui para ajudar a gente. Agora, a gente está cultivando a nossa inteligência porque, por exemplo, um autor que eu tenho acompanhado bastante e que, na minha opinião, ele não é fácil de ler, eu leio, releio, avanço, volto, que é o Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço. Esse livro eu já ouvi falar, mas eu não... Mas o melhor dele não é a Sociedade do Cansaço. Para mim, o melhor dele é a Infocracia.
Mas os livros dele, ele tem um livro sobre a narrativa, sobre storytelling, que também é fantástico. Mas os livros dele são... Eu acho o livro do cara difícil. O cara é um filósofo. Lê um livro de filósofo só se você for outro filósofo, né? E é difícil. Você vai e volta, vai e volta. Eu lembro sempre do Clóvis de Barros. Não é possível, velho, que você não entendeu o que o cara escreveu. Não entendi. Deixa eu ir voltar, entendeu? Sensacional. Mas... E aí, então, como é que você vai trabalhar um cara desse se você não está cultivando a sua inteligência? Você pode pedir para a X-Inteligência ou a generativa para te fazer um resumo, mas você não vai entender. Voltando muito no tempo, quando a gente pensa no Charles Darwin, quando ele foi lá fazer, tava no Beagle lá. Ele era foda. Ele tava lá no rolê, puta, não vou mostrar que eu sou foda pro meu pai, e isso, aquilo. Que quase perdeu a teoria da evolução das espécies. Assim, quando o cara já tava assim. Aí, o que esse cara tinha de sagacidade? Um grande observador. E a gente perdeu Sabia isso. fazer pergunta. O cara sabia fazer pergunta, sabia observar, ele via as não obviedades no olhar dele, né? Tanto que É verdade. muito tempo depois estamos aqui citando o cara. Então, eu acho que a gente perdeu a capacidade de observar, de contemplação, de entender os movimentos das coisas, sabe? Porra, hoje eu vou sair de casa, vou parar, vou ficar olhando, seja lá o que for, uma árvore, eu vou ficar olhando a árvore. Sabe o trabalho do Paul Ekman? Sabe quem é o Paul Ekman? Das microexpressões. Isso, então. Charles Darwin já tinha trabalhado isso no As Expressões Humanas e de Outros Animais. É fantástico o livro do cara. Que foi o que ele conseguiu fazer para se dar bem com a turma lá, que ele tava com os caras meio casca grossa, né? É fantástico. O que o Ekman vai trazendo, o Darwin já tinha plantado a base. Ele só não tinha... Esse cruzamento de dados eu não tinha, gostei disso. Lê esse livro. É muito legal. E ele vai mostrando, ele fala ali que a expressão de surpresa dos filhos dele eram extremamente parecidos com a expressão de surpresa do cachorro dele. E quando eu falei, cara, tá brincando. Aí eu comecei a observar os animais. Aí você pegou seu cachorro e deu um susto nele. Não, eu não tenho cachorro. Eu tenho 2 aquários, um de peixe e um de camarão. Mas eu não tenho cachorro. Você tem um aquário de camarão? Tenho um aquário de camarão. Neocaradina, conheci. são bonitos, eu gosto. Eu nunca ouvi alguém que tenha um aquário de camarão. Eu tenho. Que interessante. E aí, cara... Eles vivem muito? Deixa eu pensar. Eu tive que me adaptar um pouco para a biologia deles, né? A gente teve um boom de crescimento muito grande, mas acho que agora deu uma estabilizada. Ele cresceu muito? Não, a neocaradina cresce 1,5 cm, 3 centímetros. Deu muito filhote. E aí o meu aquário é tipo a natureza, ele se autorregula. Entendi. Eu cuido, limpo da qualidade da água e tudo mais, mas eu não tenho berçário, eu não tenho essas coisas. Eu deixo a natureza meio que se autorregulando. Tá. Achei que você falar, eu como eles não, em algum momento. Se alguém falar que vai comer meus camarão, eu fico bravo. Eu imagino. Eu dou corte, inclusive, na brincadeira. Porque, não vai falar mal. É o seu pet. É basicamente o meu pet. Tá. Só não saio com ele na rua porque não Eu dá, nem imaginava que era possível, mas sim, faz sentido, porque eles são pequenininhos, eles se alimentam... É camarão de água doce. E são coloridos. Eu já tive azul, já tive vermelho, já tive amarelo. Agora os que eu tenho... Porque teve uma queda, né? Eu tive que repopular o aquário. Aí eu botei uns que são bicolores. Branco e vermelho. Se bonito. tiver uma foto, depois manda pro Ovinho e ele põe a foto. Tenho vários. Estou realmente curioso. Eu adoro. Não, mas eu gosto bastante. Bom, volta pra surpresa do cachorro, ele tava Não, e o cachorro faz a expressão de surpresa. É pior que é verdade. E aí eu comecei a pensar, porque assim, a gente não tem cachorro lá em casa, mas eu comecei a ver os meus amigos, os meus colegas que têm cachorros, e a expressão que eles falam que os cachorros fazem, eu falei, cara, é a expressão do ser humano. E faz todo esse sentido, né? É mamífero, segue o mesmo ramo na árvore da vida. Então, cara, é fantástico. E o Darwin deu a base pro Ekman trabalhar. Isso mostra como a gente é nada, né? Isso mostra como a gente é um ser insignificante. Não é verdade? Que a gente acha que a gente é muito foda e não é. Eu acho que a gente é foda. Não, eu digo assim, cara, mas aí você fala, pô, a expressão de surpresa que a gente tem é igual ao do cachorro. Sim. Eu acho incrível tudo que a gente fez, mas tem... Cara, tem assim, talvez eu vou recolocar a base frase. genética dos mamíferos é muito próxima. Tem uma genialidade da natureza, sabe? Uma coisa assim que você fala, cara, eu acho isso incrível. E assim, cara, a gente tá muito, muito perto do chimpanzé, a gente tá muito perto, eventualmente, do cachorro, com uma carga genética pra lá ou pra cá, mas enfim. O projeto Genoma foi uma decepção, né?
Que achou que ia ser uma coisa muito A gente fantástica. achou que a gente ia ter 1 milhão de genes e a gente tem algo em torno de 29, 30 mil genes. Explica. É isso. É porque o DNA não é lido só no 5 linha, 3 linha. Ele é lido inverso. A gente tem editoramento, a gente tem alteração genômica, a gente tem... Calma. Você foi longe agora. Não, vou parar. Vamos voltar. Traduz para nós, meros mortais, o que Não. você acabou de falar. Não, porque... Não, é porque... Você falou 29... É que 29 quantos? 29, 30 mil genes, se eu não me engano. Se é você falasse aproximadamente 1000 isso. ou 100 milhões, eu ia achar ok. Eu falar, Não. eu porque ia fazer cara de paisagem. Tem um outro livro que eu não vou lembrar o autor agora. O título do livro é 10% Humano. E ela discute a nossa relação, nós seres humanos. Você falou do que eu li, você tá vendo que eu saí do comportamento indo para outras coisas, né? O algoritmo vai adorar esse vídeo aqui do YouTube. Fala, onde eu encaixo esse negócio? Eu falei que vai precisar de um psicólogo. Tá tudo certo. E aí ela traz uma discussão bem interessante, porque várias coisas que a gente utiliza no nosso organismo, quem processa são as bactérias. E a gente não vive sem bactéria. Tem a ver com a flora intestinal, alguma coisa assim? Uhum. Porque eu já ouvi falar que estuda-se muito... Não só a flora intestinal, mas a própria flora na nossa pele. A gente não vive sem ela. E a flora intestinal tem gente trazendo relação com várias coisas diferentes. Sem né? dúvida. Eu passo no médico que ele é geneticista, não sei se esse é o nome Eu prefiro nem correto. entrar nos temas dos estudos, porque alguns são até polêmicos. Eu entendo muito pouco, mas é um cara que eu fui e ele fala muito disso, de estudar o DNA, enfim, essas coisas todas, mas Às vezes eu não tenho a menor habilidade para falar disso. Uma mudança na nossa flora já faz toda a diferença. Isso eu ouvi falar, que você podia fazer alguma coisa tipo um transplante de cocô. Cocô, Isso. literalmente. Exato. É isso. Tem determinados tipos de bactéria que metabolizam melhor os alimentos e nos trazem mais energia. E aí tem uma relação de... Não é isso que causa unicamente a obesidade. Tem várias outras coisas. Sim. Tudo que é relacionado com o ser humano é multifatorial. Esse é um ponto. Mas tem algumas bactérias que favorecem. Algumas bactérias, por ter um metabolismo pior, a pessoa não acumula tanta energia. Então, não tem aumento de glicose, não tem aumento de lipídio. Ela não acumula, não aumenta depósitos, etc e tal. Estudem o assunto, tá? A gente só tá falando de curioso aqui. Não. Aqui é hospiteiro, como dizia o Ziraldo. É o como? Hospiteiro, que só dá palpite. Eu nem sei onde a gente tava mais. A gente tava avaliando o prompt, não foi? É isso. O pessoal tá aqui, eles estão rindo. Eles estão falando, o que esses caras... Pra onde esses caras estão indo? Eles estão Não, indo a gente tava falando, eu achei... É tipo, vai... não sei, não importa. O último a gente foi pro Everest, foi pra não sei aonde, tá tudo certo. Avaliar a capacidade de pergunta. E eu acho que esse é uma das habilidades do futuro. Saber fazer perguntas. Né? O Neil Hackman pensamento já crítico, sabia sobre isso. Estratégico. Exatamente. Mas é a capacidade que a gente tem de conduzir negociações. Isso vale para tudo, na verdade, né? De conseguir, de fato... Seu amigo aqui, Daniel Pink, tem um livro, né? Vender é humano. E tudo que a gente faz é venda. Venda de conceito, venda... Eu casei com a minha esposa porque eu a convenci que eu sou legal. Foi uma venda da minha pessoa para ela. O medo de falar em público é o medo de vender algo que você não tem controle, ou que Talvez. você... Né? Eu tava entrando nessa brisa esses dias, dentro dos treinamentos de comunicação e tal. Aí eu falei, por que a galera tem medo? E é isso 100% da minha cabeça, tá? Isso aqui é fonte da minha cabeça. Acho que é julgamento, né? Eu falei assim, porra, a gente é tribal. Sim. E todas as vezes que eu paro para pensar em alguma coisa e eu volto para a frase começa assim, somos tribais. Geralmente a linha de raciocínio fica mais fácil. Tipo, somos tribais, vivemos em tribo e somos interdependentes e somos bastante frágeis. E aí você continua a explicação, fala, cara, começa a fazer sentido. Aí eu entrei num pensamento de fazer assim, somos tribais, precisamos de aprovação do outro, vivemos em pequenos grupos, e se o grupo não gostar de mim, eles podem falar assim, você aqui não, você é fraco, você não presta, você não sabe isso, O você não sabe ostracismo, aquilo. que era a sentença de morte no passado. E aí você fala, cara, pô, mas e se eu falar uma merda aqui, se eu falar uma cagada, o que vai acontecer? Na dúvida eu prefiro não falar nada. Então, claro que eu tô simplificando aqui um papo consciente. Né? Sim. Mas aí o sujeito chega e fala assim, não vou falar, medo. Aí pensa, sente emoção, treme, a voz embarga, fica vermelho, suando e não fala. Afinal de contas, o medo é um sentimento, uma emoção para autoproteção, né? Exato. E se descontrolado pode virar pavor e travar a pessoa e tal. E aí como é que a pessoa destrava na comunicação? Fazendo. Exato. Até que ela fala, ih, não aconteceu nada.
continuo pertencendo ao mesmo clube. Ela vai falar de novo. Pô, os caras continuam gostando de mim. Até que chega um momento que ela fala assim, nossa, estão gostando mais de mim agora. Aí esse é talvez o ponto Lembra da virada. aquele livro da cauda longa? Da cauda longa, pra mim, é coisa de SEO Eu não lembro quem era o autor, mas a ideia do livro da cauda longa é que hoje em dia a gente tem tanta gente no mundo, mas tanta gente, quando você vai pegar a distribuição da população, que é uma cauda longa, e você sempre vai encontrar um nicho ao qual você se adequa hoje em dia. Então você sempre vai encontrar alguém que vai comprar a sua ideia, você sempre vai encontrar alguém que vai te acolher da forma como você é. É a cauda longa, tem espaço para todo mundo. Eu, pelo menos, acredito nisso. Eu também. Será que isso pode ter interferência com a tolerância? Do tipo, nicho pra todo mundo, aí eu defendo a minha causa, aí eu começo... Aí o algoritmo dá uma bagunçada no sistema. Mas o algoritmo, ele tem vieses, né? 100%. Ele Ele foi feito para ter viés. vieses. Só que o que eu digo é que a gente tá ancorado. Como a gente perdeu a capacidade de observar o natural, Charles Darwin... Mas você experimenta coisas diferentes? Cara, às O vezes... indivíduo experimenta? O indivíduo lê coisas diferentes? Não, o indivíduo... De modo geral, não. Como de é modo que- geral, o indivíduo nem experimenta. Como é que você Ele pode só- falar que não gosta de um determinado autor? Como é que você pode falar que você não gosta de um determinado estilo de música? Como é que você pode falar que você não gosta de uma determinada comida? Como é que você pode falar que você não sabe cozinhar? Você se expôs a essas coisas? Concordo 100%. Porque a gente fala que isso é a base para você gerar repertório, que é a base para sua criatividade, para Uhum. sua capacidade de criar coisas diferentes. Falam que a necessidade é a mãe da criatividade, mas o pai é o repertório. Sem dúvida. Porque se você não tem repertório, você não consegue fazer. Então, assim, eu acho que esse que é o ponto. Essa é a tolerância. Você fez, você procura, você vai, ou você fica retraído naquele seu espaço. Ah, não quero saber. Cara, qual é o problema de você se expor ou escutar uma ideia a qual você não necessariamente concorda? Essa ideia que você não concorda, ela vai te gerar um estresse ótimo, porque esse estresse vai fazer você pensar. E aí você vê que, na verdade, aquilo que você não concordava ou aquilo que você concordava não é exatamente o que você imaginava. E a coisa evolui, a coisa muda e a gente cresce. Polêmica. Estaremos nós tolerantes com a ignorância própria? Do tipo, cara, eu tolero a ignorância que tá aqui dentro de mim, porque tá gostosinho. Eu mexo no celular, Não dopamina... fala que a ignorância é felicidade? Cara, pra mim não é. Assim, às vezes que eu me sinto ignorante, eu fico puto comigo. Eu falo, porra, caí no lugar, assim, onde foi que eu dormi? Sabe, onde foi que a perna dormiu que eu parei de andar? Mas você só sente falta daquilo que você passa a conhecer que existe. Sem Se você dúvida. não sabe, se você não tem o conhecimento, você a- não sente falta, O brilho do não gera o vazio. O brilho do incompetente inconsciente. Exato. O cara não sabe que não sabe. Exato. Mas aí, curioso, claro que a gente não tem como explorar o mundo todo, mas de modo geral, explorando aquilo que... exercitando a curiosidade como um esporte. Que eu acho que é outra habilidade que vai ser fundamental para o futuro. Cara, eu faço academia 3 vezes por semana, eu corro 2 vezes por semana, e eu exerço a curiosidade 3 vezes por semana. Sei lá, seja indo para uma exposição de uma coisa que você nunca viu. Esses dias eu tava no Rio, tava eu e a Stephanie, a gente foi fazer a gente tava passeando ali em algum lugar, não vou lembrar o nome, acho que é o Instituto do Banco do Brasil. Puta, No centro? É. O BBC. BBC. Eu sei. Esse aí. É o Centro Cultural do CCBB. CCBB. Esse Centro mesmo. Cultural do Banco do Aí Brasil. ela olhou e falou, pô, CCBB, vamos entrar? Putz, ele é legal. Aí, cara, eu falei, É bonito o vamos. prédio. Não conheço. Uhum. Eu já nem digo mais que eu sou tão turista no Rio, porque, cara, eu tô indo tanto que já tô mudando de status aqui. Eu tô mais carioca que os 2 carioca aqui, viu? Te levar pra roda de samba lá no Andaraí depois. Tamo indo. Eu fico lá em Santa Teresa. Aí eu falei, cara, vamos. Era de graça. Eu achei sensacional. Falei, pô, cultura tem seu valor aqui. E aí fomos, exploramos. Vi uma exposição que eu falei, cara, tem que estar muito desapegado pra pegar a brisa disso daqui. Tipo assim, brisa louquíssima. Mas tinha ali o seu valor artístico. E aí, uma das salas de exposição era uma exposição das moedas. Aí eu falei, cara, a minha felicidade foi que bom que fomos curiosos de entrar num negócio. Tinham acho que 4 exposições, as 4 eram gratuitas. E aí o cara falou assim, qual vocês querem? Eu falei, as 4. Tamo aqui, Ok. pega, sobe, desce, vai, toma um café, não sei o quê. E aí
passamos por uma exposição de moeda, de dinheiro, né? A história do dinheiro e tal. Passamos por conhecer ali como eram as salas de negociação do banco, coisas do tipo. E eu falei, cara, Bonito, né? muito legal, esse é um negócio Bonito. sensacional. Assim como foi interessante visitar aqui em São Paulo o Farol Santander, acho que Que esse eles é o nome. também têm uma coisa parecida. Várias... É isso que é? Farol Santander. Que você sobe e você vai descendo, cada andar é uma exposição e tal. Então, para mim, e isso é uma coisa que eu estou exercitando, é praticar a curiosidade como um hábito. Porque eu não sei o que eu vou encontrar. Então é quase como ter fé na curiosidade. Do tipo, isso vai me fazer bem de algum lugar porque vai minimamente ampliar meu repertório. Não sei porque a gente está falando disso, mas eu acho que é importante exercitar. Repertório. Ó, então a gente falou da importância de saber fazer perguntas, da habilidade De ser curioso. de ser curioso. Você é um ponto fora da curva, porque você é um cara que leu 345 livros em 4 dias, faz tudo que faz e é um aficionado por jogos. Isso Sim. de uma maneira bastante Tem prática. sempre um jogo na minha mochila. A gente tem lá, eu comprei aqueles joguinhos lá por sua causa. Tem Inclusive eu tô com ele aqui também. como é que chama? Story Cube. Esse aí, tem um monte lá, de várias versões. E aí, de alguma maneira, a parte cognitiva dos jogos, né, coloca isso em prática. E você está com a sua filha. Como é que você observa a curiosidade da molecada? Ela está com 10 anos, né? 10 anos, assim, das amiguinhas, né? Que indo para um lado um pouco mais social dos pais, entendendo que você é um ponto fora da curva. E aqui sem críticas, essa é uma observação, uma pesquisa etnográfica do que você observa no todo aí. Porque assim, a minha filha, a gente tem alguns combinados com ela, né? Eu acho que um dos primeiros combinados mais curiosos que a gente tem é que eu e ela, a gente tem uma meta de leitura conjunta anual. Tá. Ano passado a gente não bateu por 2 livros. Então a nossa meta era? 80 livros no ano. Ela é conjunta. Os dois tem que fechar 80 livros no ano. Então, teoricamente, é 40 dela e 40 meu. Esse ano eu tô com 39, eu acho que eu vou compensar alguma coisa que ela ainda não leu. Mas não brinca não, porque ela já tá com, se não me engano, 34. Caraca, bicho, que demais. Eu vi hoje um post no Instagram. Mas toda noite a gente senta para ler. Eu vou até tomar liberdade de abrir aqui no Instagram para poder falar com precisão o que eu vi hoje. Mas assim, só enquanto você tá abrindo, porque assim, uma coisa que eu e minha esposa a gente não deixa de ter lá em casa é livro. Se você for na minha casa, tem livro espalhado. Parece aqui o escritório de vocês. Tem livro espalhado para tudo quanto é lado. Na minha casa é assim. E eu tô precisando ver o que eu vou fazer de estante. Por isso que eu tenho utilizado mais o Kindle recentemente. Mas, sim, é muito livro. É livro de tudo que você consiga imaginar. É quadrinho, graphic novel, X-Men, ainda publicado pela antiga editora Abril. Caramba. É tudo que você consiga pensar. Eu devo ter alguma coisa, não tudo, né? Porque aí já é um exagero, mas sempre eu tenho uma variedade grande lá. E ela tá sempre vendo os livros, ela tá sempre vendo a mãe ler, ela tá sempre me vendo ler. Então a gente vai pro Ibirapuera, o Kindle tá comigo, ela tá brincando, eu abro o Kindle, fico olhando, um olho nela e um olho no Kindle. Hoje eu vi um vídeo de um cara falando assim que o neocórtex não vence o ambiente. Não vence. E aí você fala, cara, quero ler. Tá, quantos livros tem espalhados na casa? Tem 3 livros, eles ficam ali, ó, assim, em cima da prateleira, e aí tem o Rafik em cima, aí tem que pegar ele. Aí você fala, pô, não tem como. Qual? Jeito Harvard de ser feliz, a regra dos 20 segundos. Isso. Você tem que facilitar as coisas. Por isso que os livros têm que estar espalhados. Para a criança ver, para o pai ver, pegar. Ela tem que ver você segurar. Seja o livro, seja o Kindle. Eu mudei de Kindle. O meu Kindle antigo está com ela. Isso é muito legal. Olha só o que eu vi aqui hoje. Se você leu... Eu não sei nem que categoria que você se encaixa aqui. Uhum. Se você leu um livro no último ano, já superou 84% dos brasileiros acima de 18 anos que não compraram nenhum livro no mesmo período. Se você leu 5 livros, já faz parte de um seleto grupo de leitores regulares no Brasil. Se você leu 10 livros, está oficialmente no top 1% de leitores do país. Verdade dura e bem real, fonte, Negócios SC, Livros no Brasil,
pesquisa revela hábitos de leitura no país. É porque a gente tá falando de uma população de quê? 250, 300 milhões de pessoas. É muita gente, Já né? bateu 300? Não sei. Também, eu acho que eu chutava 220. Mas, por exemplo, cara, Não, mas a Bienal tava insuportável. A gente chegou na Bienal cedo, a gente ficou até quase 3 horas. A partir do meio-dia, a Bienal tava insuportável. Então eu fico pensando, será que as pessoas efetivamente não estão lendo? Pode ser realmente um percentual muito pequeno, mas eu tô sempre na Martins Fontes. Assim, tô em casa, tô entediado, eu vou pra Martins Fontes. A minha pergunta é, quem respondeu essa pergunta? Porque ninguém perguntou pra mim. Então. E talvez não tenha perguntado pra você. Exato. Eu acompanho algumas pessoas no Instagram, porque aí no Instagram eu acabo vendo, assim, pessoas que leem coisas que eu não leio e não seriam coisas que eu iria ler, porque não tá muito ali no meu âmbito de interesse. Você faz isso pra furar a bolha ou pra... Eu preciso me expor. Tá. Porque outro dia alguém me falou de um livro. Que eu falei, me falaram um livro tão bem que eu cheguei pra minha esposa e perguntei, acho que era É Assim Que Acaba, alguma coisa do gênero. Não, eu não sei qual era, eu não sabia qual era o livro. Depois a minha esposa me explicou qual era a história. E era uma história, um tipo de literatura que eu sei que eu não ia gostar, que eu não ia ler. Mas assim, a pessoa falou tão bem, cara, que me chamou a atenção. Eu li outro dia. A minha esposa estava olhando para mim, o que você está lendo isso? Era um livro... 220 milhões. Esse Assim Que Acaba é um que virou livro? É que virou filme? Coreano? Não. Qual foi? Tô tentando lembrar. Um desses economistas austríacos, que alguém falou, não, lê. Eu falei, puta, cara, mas tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Não, lê o livro. Economistas austríacos do passado? É. Mises? É. Aí eu fui ler. Von Mises? Eu tinha preconceito. Eu fui ler. Falei, cara, que livro interessante. Eu tinha preconceito com o livro. Eu li. O livro é super interessante. A gente tem vários autores nacionais que mereciam ser best-sellers. Os livros são muito bons. Tem um cara, acho que ele é baiano, ele trabalha com essas coisas de suporte de comunicação. E ele escreveu um livro que é Eu Mesmo e Minha Selfie. Cara, que livro legal. O livro é muito bom. O cara traz a história da selfie, ele traz esses retratos. Selfie? Ou selfie do Não, do selfie, de tirar selfie. E aí ele traz toda a história, ele traz uma história de selfie daqueles retratos dos reis antigos, que já era selfie. E mas a gente encara como arte. Mas é selfie. E aí, assim, o cara, assim, uma leitura que me deixou, assim, extasiado. Muito bom. O livro do... Eu não consigo lembrar o nome dele. Eu tenho esse pequeno defeito. Eu lembro o milagre, mas não lembro o santo, entendeu? Não é defeito. É um cara que tá acumulando tanta coisa no neocórtex, aí não tem como lembrar de tudo. Eu não lembro o santo. Mas, assim, fantástico. É? Pedro Tourino. Cara, o livro é muito legal. Selfie? Eu vou fazer um desafio aqui, tá? Quando o Alvinho estiver editando esse vídeo, se ele te acionar aí pra você falar os livros e de repente a gente colocar a lista, né? Você sabe que a Carol que faz o... Você sabe o que a Carol faz? Carol é editora. É esse o nome correto de falar? Ela falou. A gente fez uma vez lá onde eu trabalho uma discussão sobre leitura. E aí uma das pessoas que trabalhava comigo foi anotando a quantidade de livros que eu fui falando. Em uma hora ela falou que eu citei 40 livros. Eu falei, não, tô crendo. eu tô perdido nesse mundo. Acabou. Cara, a gente falou que ia falar de T&D. Bom, não, mas tudo isso é base de T&D, porque você tem que ter esse repertório. Eu acho que isso tudo faz parte, porque tudo que eu leio, tudo que eu busco, tudo que eu estudo, todos os experimentos que eu tenho feito com a inteligência artificial para meus projetos pessoais, eu fico pensando como é que eu consigo levar isso para dentro do treinamento e desenvolvimento, né? Podemos ser polêmico aqui? Podemos, porque a gente não vai falar o nome de ninguém, a gente pode ser polêmico, né? Eu posso também não responder também. Não, assim... Deixa eu ver como eu coloco isso. Quando eu vou começar uma trilha com a turma, geralmente assim, se for 2 horas de conteúdo, não adianta, eu vou gastar 5 minutos fazendo. Isso não foi planejado, mas continua. Mas se a gente tiver numa trilha, sei lá, 2, 3, 4, 5 encontros... Tô com meu óculos de... Tipo, não vou... testemunho ocular. Entendi, não vai se comprometer. Entendi, isso vai ser um corte sensacional. Por favor, alguém compra um óculos desse pra mim. E aí, eu falo, cara,
Tá muito incrível. Tô adorando, sensacional. Acabei com o pessoal de suporte, eles não conseguem fazer mais nada. Eu gasto muito tempo preparando o terreno. O que eu sinto? Eu queria saber a sua opinião. A política. Cara, chega lá, a gente tá levando conteúdo legal, o cara que fez o briefing é bom, o projeto tá encaixadinho, tá tudo bonitinho, o tema é relevante, pô, a dinâmica, o Andragogy, tudo assim. Pô, você pega lá, tá tudo nota boa. Mas eu sinto que se eu não gastar um tempo, e eu vou sentindo e calibrando a sala, se eu não consigo entender tipo, sabe o momento que os caras estão tensos, aí tem aquele momento que os caras, tipo, sabe que eles relaxam? Enquanto eu não pego esse momento, eu não entro no conteúdo, cara. E aí o que eu tô sentindo é um resultado bom e uma conexão, tanto nos conteúdos... O cara não parou de rir até agora. Tanto nos conteúdos... Os conteúdos mais comportamentais quanto os conteúdos mais técnicos, todos eles... a gente acaba conseguindo acessar mais camadas por conta disso. E eu sinto uma carência gigantesca do pessoal quando estes lugares são acessados. Às vezes tem cliente que permite que isso aconteça com maior intensidade. Tem cliente que às vezes assim, eu também fico perguntando muito, porque tu vai ficar esticando muito o assunto, eu simplesmente vou lá e faço do meu jeito, do meu tempero. Mas a minha pergunta para você, e talvez ela seja bastante filosófica ou não, é como que você percebe isso? Pô, você passou recentemente por uma bateria de estudo puxada e conversou com bastante gente que vive essa bolha, sabe, dos multiversos do treinamento, da educação de modo geral. Como é que você imagina isso? Como é que você sente isso acontecendo nos dias de hoje? Qual que é a sua... Mas qual é a pergunta exatamente? Eu entendi a discussão, só não capturei a pergunta. É como que você percebe o público hoje, abertos ou não abertos, e qual é o papel que nós, educadores, temos diante dessa turma? Porque às vezes não é só passar um conteúdo de spin selling. Às vezes não é só falar sobre a importância do storytelling, mas é você conseguir conversar com aquele ser humano que está lá dentro, na casca, bem na casca, e que, sei lá, a sensação que eu tenho é que toma porrada nos últimos 20 anos. Aí ele chega lá e fala assim, vem, que você vier aqui, você vai tomar porrada também. Sabe uma coisa assim? Filosófico. Mas por que você sente disso que eu falei? Então, talvez eu tenha uma pergunta aqui. Acho que algumas coisas, né? Vamos pensar de um pouco mais técnico e depois a gente abre um pouco mais a resposta. Mas Hamblin e Brinkford são dois... Hamblin, em 1974, ele tem um livro sobre educação bem interessante, educação corporativa. E o Robert Brinkford, se eu não me engano, acho que esse é o nome dele, eles discutem nos seus estudos que o que a gente faz com o treinamento ele tem que estar alinhado a uma série de fatores. E aí tem os fatores políticos, tem os fatores sociais, tem fatores econômicos. E entre esses fatores tem o sistema de desempenho. E eu acho que o que falta de vez em quando para nós, e aí eu faço a crítica para minha pessoa também, que é muito fácil me apaixonar por uma ideia, por um conceito e querer levar esse conceito. Mas esse conceito, essa ideia que eu estou querendo levar, ela está atrelada com o sistema de desempenho do meu treinando? Porque se eu quero que esse cara capture, são duas coisas diferentes, né? Eu tenho o meu treinando e eu tenho a parte interessada que está solicitando o treinamento. Então, eu preciso que o meu sistema de desempenho esteja, de alguma forma, conversando com aquilo que eu pretendo fazer. Eu acho que esse é um ponto. Tanto do treinando quanto da parte interessada. A parte interessada, aí entra outra habilidade que é extremamente importante, que é a escutativa, né? E eu tenho lido bastante coisa, tentado compilar algumas coisas da escutativa, até estava conversando com eles mais cedo do livro do Palhaço e Psicanalista, né, do Dunker e do Tebas, e o Tebas tem um outro livro muito legal, que é o Ser Bom Não É Ser Bonzinho, que também vai ali numa comunicação não violenta, numa escutativa. Então, eu acho que essa é uma outra coisa que a gente precisa ter, essa escutativa com a parte interessada e entender o sistema de desempenho do treinando que vai estar relacionado. Acho que isso é algo que a gente precisa capturar quando a gente vai vir com qualquer tipo de solução. Quando você fala do desempenho, o desempenho dele durante
o que ele está recebendo de desempenho conteúdo? do que ele faz, do que ele precisa Ou entregar só para a depois? empresa. Tá. Porque aí a gente entra ali numa relação de nível 4 de mensuração de treinamento, que é resultado. Parece fácil, mas não é fácil, né? Todo mundo vai falar que é difícil, e realmente é difícil, que é você mensurar o resultado que o seu treinamento teve no resultado que o cara entrega. Então, acho que esse é um ponto, esse é o desempenho que eu estou dizendo. Tá. E aí a gente vai para uma questão que você tinha falado no início, o ROI, mas é o ROI com I. Eu tenho levantado uma discussão com os meus pares, e é outro texto que eu estou trabalhando para botar na newsletter em breve, que é o que o Humbling traz sobre o ROI, mas o meu ROI com E. E o Kirkpatrick também discute isso, que é o meu retorno sobre expectativa. E aí é muito mais fácil eu pensar sobre se eu estou atendendo a expectativa, porque eu alinho a expectativa com as partes interessadas, e aí eu acho que... Porque fazer o retorno sobre investimento é um cálculo que alguém vai falar para você que é fácil, você calcula aqui, vê o que faz, mas não é. Estatística não é. esmaga os números para dar o que você quer ali. Não é, isso não é fácil, vamos ser honestos. Porque é tanto fator relacionado e que influencia esse resultado final que a gente tinha que pensar no ROI com I como uma coisa ampla, da instituição como um todo. E o ROI com E é essa relação minha como treinando, como educador corporativo, com as partes interessadas. Então, esse é o ponto técnico da minha resposta para você. O outro ponto mais amplo... Só fazer um comentário do que você falou de expectativa. Eu tenho um slide que ou ele vai na minha palestra ou ele vai no começo das trilhas, que eu coloco lá, expectativa versus intenção. E aí eu digo que a expectativa é a mãe da decepção e a intenção é a semente do sucesso. E aí eu viro e falo assim, bom, vocês estão com expectativa ou com intenção aqui? Se vocês estiverem com expectativa que eu faça um bom treinamento, vocês vão se decepcionar. A minha pergunta é qual a intenção que vocês vêm aqui para hoje? Mas isso aqui, ó... E aí buga. Isso aqui você vai transformar em resultado-chave. A expectativa, quando você alinha a expectativa com a sua parte interessada, você transforma essa expectativa em resultado-chave ou comportamento crítico. Eu coloco uma pergunta, eu já fiz lá, inclusive para vocês, que eu coloco assim, o que você espera da jornada? Escreva aí. Supondo que tenha 6 encontros. Você está falando do treinando. É o que eu coloco para que o treinando faça. Né? Mas você alinhou isso com a parte interessada? Com quem contratou? Sim. De alguma maneira, sim. Então, mas o cara você tinha que trazer isso com a parte interessada. Eu espero que ao final do treinamento ele tenha esse comportamento. Sim. Então, o cliente que me contrata, eu entro com ele, faço alinhamento. Mas o seu cliente disse exatamente o que ele queria? Ele deixou isso claro? Por que eu pergunto isso? Eu pergunto assim, não sei se é claro ou não, eu digo assim, como é que a turma entra e quando ele sair, como é que você quer que ele saia? Me conta. É isso que a gente precisa. E aí o cara me conta. Eu quero que ele saia, vou falar qualquer coisa, tá? Tem gente que fala que quer que saia motivado, tem gente que quer que saia capacitado tecnicamente, tem gente que quer que saia reflexivo, tem gente que quer que saia, eles têm que sair e entender a importância de fazer tal coisa. Beleza, então vou bater essa tecla. Mas isso vai estar relacionado como com o sistema de desempenho? Aí é o desafio. Entendeu? É o desafio que você fala, putz, beleza, o treinamento tem essa questão, né? Ele vai lá, aplica intensidade e tal, vira as costas e tomara que dê certo. Que são duas coisas, né? É o tangível e o intangível. O tangível é super fácil de a gente fazer. E o intangível? E aí eu te dei a minha resposta do ponto de vista tangível. Uhum. Agora eu vou te dar a minha resposta do ponto de vista intangível. Tá. E é algo que, cara... Tem um rapaz que eu passei a seguir no Instagram, o Ian, e ele fez um post que ele falava de perguntar para o ChatGPT para ele analisar as suas conversas, trazer um perfil, trazer aquilo que você talvez não enxergasse sobre você. É meio que uma janela de Johari que o GPT faz. E o GPT me trouxe uma expressão que eu tenho refletido bastante sobre ela, que é arquiteto de propósito. Que ele veio discutindo que... Arquiteto de significado, não propósito, significado. Arquiteto de significado. E isso é uma parada que eu falei, cara, de boa. Ou o algoritmo é muito bom, ou o meu chat GPT já tá muito zoado, entendeu? Ou o cara... Então, ou o cara... Tem que ter alguma coisa ali, entendeu? O algoritmo deve ser muito bom e a rede neural e o meu amigo GPT deve estar à base de Rivotril também já.
Mas eu fiquei refletindo sobre esse arquiteto de significado. E eu ainda não cheguei a uma conclusão, mas eu tenho buscado bastante. E é justamente isso. Nós, quando a gente começa a atuar no treinamento, na educação corporativa, no desenvolvimento de pessoas, a gente acaba tendo que assumir. A gente fala de design de aprendizado, mas o quanto isso tem significado? O quanto eu realmente estou pensando efetivamente no que eu estou levando para aquela pessoa, o que isso vai significar para ela, o que esse treinamento representa, não só para ela, mas para o ecossistema inteiro, como que ela vai atuar. Eu não sei ainda. Isso é difícil. Entendeu? Não é uma coisa simples. Isso é raríssimo, para não falar que eu quase nunca vi. Isso não é uma coisa... É raro, mas acontece bastante. É raro e não acontece nesse caso. Mas essa é a questão, essa é a minha pergunta. Mas você sabe o que é? E aí, polêmico. É o que dá trabalho. O que dá trabalho? Pensar? Mas, gente, pensar, você tá pensando a toda hora, entendeu? Mas eu pensar intencionalmente, e aí o cara vai falar... Mas aí é outra habilidade que eu tenho discutido bastante com uma pessoa com quem a gente trabalha, que eu gosto muito, e ele me provocou com essa coisa da intencionalidade. Que é o que eu falei, troca expectativa por intenção. Intencionalidade. Mas tem que ter uma intenção de você fazer. Se você tem uma intenção, você tem um significado. Mas a minha leitura holística aqui, sem entrar muito nos detalhes, é que hoje dá muito trabalho para pensar, porque é tudo muito delicado, tem muito melindre. E aí você cai na armadilha que a tecnologia te prepara. Como assim? Porque é complicado pensar e você delega o seu pensamento para quem? Para inteligência artificial? É muito o que muita gente faz. Sem dúvida. E aí fica um monte de... De novo, né? Não tem o comando do prompt, não tem repertório, faltam pitadas desde do Marco Aurélio. Mas eu não me conformo. Eu não me conformo. Eu sou um inconformado mas que sobre bom, isso. Eu não me conformo. O mundo, de modo geral, e o mundo do T&D precisa disso. Não, a gente tem que desafiar o status quo. Não é ser suicida. Não é isso. Mas a gente tem que saber desafiar o status quo. Desafiar o status quo não é chegar com a voadora de 2 pés na porta. Não. Nosso amigo... Cadê ele? Tá aqui? Cialdini. Aplica o Cialdini. Aplica o Jack Sheffer, que é o manual de persuasão do FBI. Mas dá trabalho, cara. Não dá. Esse que é o problema. Na história da PNL lá, que diz que o mapa não é território, no seu território não dá trabalho, mas no mapa da galera, de modo geral... Porque você já faz e não percebe que você já faz. Você delega isso a um nível de inconsciente e delega isso a um nível de outra pessoa. Porque quando você começa a perceber, você já faz. Ah, por que você não fez? Ah, eu não vou fazer porque o meu colega que já tem mais experiência do que eu não fez e não funcionou, então não vai dar certo. O que você fez? Princípio da autoridade. Você trouxe a autoridade de outra pessoa para colocar, para convencer a pessoa que você não vai fazer, entendeu? Será que não precisaria... Por que eu acompanho fulano de tal? Vou te interromper direto agora. Por que você acompanha o fulano de tal? Eu acompanho porque o Neymar acompanha ele. Eu acompanho porque a outra pessoa que é influencer acompanha. Isso você está dizendo em relação ao quê? Em relação à intenção de quem contrata um conteúdo? Estou mostrando que a pessoa faz inconsciente aquilo que ela poderia fazer consciente. Sem entendeu? dúvida. Mas aí é isso. Em um lado ele está indo porque existe uma força de um... Nossa, parece uma coisa da teoria da conspiração. Mas existe uma força de um controle de... Vamos ler O Homem de Davos. Esse livro vai ser seja muito dos algoritmos, ou seja lá de quem for, que controlam uma narrativa. E para essa grande narrativa, não quero trazer uma teoria conspiratória, é importante que as pessoas se mantenham ali nos seus ostracismos funcionais, de alguma maneira. E esse pensar, mudar o pensamento dá um trabalho do cacete. O cara às vezes não está muito afim de poder fazer isso. A minha pergunta aqui seria, de repente, dentro do nosso universo, T&D, treinamento e desenvolvimento. Pô, existem algumas metodologias, 6D, o Kik Patrick, essas coisas todas. Mas será que não precisaria ter uma panela? Tem um monte de ingrediente fora, ingredientes maravilhosos. Será que não precisaria ter uma panela para jogar isso tudo e dar um caldo gostoso e que possa abrigar isso? Porque qual é a formação que um T&D faz? Talvez já tenha. Talvez seja essa história do arquiteto de significado. Que tudo já tem. O Elon Musk fez o foguete da ré. O foguete da ré hoje em dia. O foguete da ré. Então assim, que tem. Entendeu? A questão é qual é
a quanto de distância estamos e qual esforço estamos dispostos a fazer para chegar nesse lugar. Sua Que intenção. tem. É a sua intenção. Exato. E aí, por isso que é sempre bom trazer você aqui pra gente conversar, porque falou, tem esperança. Tem esperança de falar, cara, poxa, eu sou um entusiasta da educação. Eu acredito que a educação, de modo geral, é o motor, um dos grandes propulsores para poder fazer o mundo avançar, tanto que ele avançou, mas numa questão de não do ordinário. Temos que ser educados, porque você tem que ser formal e ordinário e seguir as ordens. Não. Tem que educar para aprender, para discordar, sabe? Para sentar numa conversa e ter uma conversa disruptiva que tem uma convergência. Isso é muito difícil. Eu não consigo imaginar hoje um lugar aberto onde a gente sempre fala assim, vamos lá, ponha suas opiniões e vamos debater. E ninguém sai na mão, sabe? É difícil isso, né? Porque assim, a gente também vive num momento, numa época que existe uma potencialidade muito grande. Eu não sei até que ponto ainda existe a escassez, ou se a gente efetivamente já chegou no ponto da fartura, ou se a gente está andando numa linha de lá para cá. E a gente vive um cenário que, cara, se você pensasse em 200 anos atrás, 100 anos atrás, o que a gente tem hoje em dia é completamente utópico. A verdade é essa. Acho que é o Steve Pinker, nos Bons Anjos da Natureza. Acho que esse que é o nome do livro. Eu acho que é. Que ele fica discutindo justamente uma questão que vai nesse cenário de que hoje em dia a gente vive um período muito mais pacífico do que era antigamente, que a gente consegue ter mais as coisas. E eu acho que, para quem quer, eu posso estar sendo utopista, tá? Eu admito isso e eu acho que isso pode, de repente, até ser um defeito meu. Eu pego na mão e vou com muita facilidade em algumas coisas. E eu acho que a gente tem hoje em dia, por mais que você tenha um cenário de distribuição desigual, e a distribuição é desigual, cara, você não vai ficar bilionário, mas você tem condições de avançar com uma certa celeridade. Meritocracia? Bullshit. Não existe meritocracia. O Michael Sanders, naquele livro dele, que é fantástico, que ele discute a meritocracia, cujo nome é Meritocracia, ele já mostra que, cara, não existe. Você vai começar de patamares diferentes. Mas a inteligência artificial e outras tecnologias, elas, de repente, podem diminuir essa distância. Então, eu acho que depende agora da gente. Depende... Será que não sempre dependeu? Não, sim, mas acho que agora é cada vez mais... acessível. Cada vez mais proeminente essa dependência nossa pra gente fazer a nossa vida. Concordo. Eu concordo com você quando você diz que, talvez em outras palavras, a melhor época para se nascer de hoje até ou quando se tem registro de alguma coisa esse momento de agora. Esse é o melhor momento. E daqui 100 anos vai ser o melhor. Porque hoje morre-se muito mais de excesso de comida do que de ausência dela, né? Por exemplo. A gente pode não ter uma distribuição perfeita, mas é bem melhor do que era... É outra história. Pô, a gente acabou atrás. De passar por um lugar onde uma vacina foi inventada ali num período recorde. E aí você passa por um lugar onde talvez nunca tenha sido tão seguro viver. Você pensar 100 anos atrás, ou 200 ou 300 anos atrás, você podia sair e tomar num Velho Oeste, ou numa paulada na rua, ou ser atacado por alguma coisa. Posso fazer uma pergunta? Diga. Você preferiria ter $1 milhão em 1920 ou hoje em dia? Lembrando que $1 bilhão em 1920 deveria ser algo do tipo 100 milhões, 1 bilhão, uma coisa absurda de dinheiro. Cara, mas é só o dinheiro? Só com a cabeça que eu tenho hoje. Você vai ter esse dinheiro naquela época ou agora? Você preferia ter 1 milhão naquela época ou hoje? Cara, acho que naquela época. Com a cabeça que eu tenho hoje, considerando as faculdades intelectuais todas. Então, reze para você nunca pisar num prego, quebrar um osso, porque não tinha penicilina. Capturou? Entendi. Ele jogou a pegadinha, eu caí direitinho, né? Não, mas eu entendi o que você falou. Talvez naquela época eu não viveria até, eventualmente, 90 e tantos anos. Viveria até 60 e poucos anos. A gente pode não ter uma distribuição igualitária. Eu não sei se a gente vai algum dia conseguir ter, mas a gente tem muita gente que tenta. Ao mesmo tempo que tem muita gente que não tenta, a gente tem muita gente que tenta. O Dr. Martin Luther King, no livro, eu não vou lembrar o nome do livro,
mas ele cita que quando ele estava lá na disputa, na luta pelos direitos, né, da população negra nos Estados Unidos, eu admiro demais o trabalho dele. E ele tem uma frase que me bateu e eu fico pensando na minha pessoa, o quanto eu também não estou fazendo errado, ou o quanto eu estou ajudando, ou o quanto eu poderia fazer mais. Que ele fala que ele preferia muito mais um radical do que um moderado morno. Concordo. Tem uma frase que eu não vou lembrar como é que é, mas ela fala alguma coisa do tipo, eu tenho medo do silêncio dos bons do que o grito dos maus, uma coisa assim. Eu não vou saber exatamente citar aqui, mas de fato... Bom, já que a gente está contando, vou contar mais uma então. Eu não lembro, eu acho que foi no... Não lembro quem foi que falou. Eu não lembro se foi num livro que eu li, mas eu lembro da história o homem estava andando em cima do muro. No lado direito estava Deus, no lado esquerdo estava o diabo. E do lado direito Deus estava falando, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E o homem via Deus chamando ele e o diabo quietinho. Vem. Aí chegou uma hora que o cara chegou, senhor, um minutinho. Ô capetão, ô cramunhão, coisa ruim. Deus está tentando me levar pro lado dele e você tá aí quieto, calado, sem falar nada. E o diabo responde, pra quê? Se você tá em cima do muro, você já tá do meu lado. Esse é o meu medo. Será que eu tô em cima do muro? Entendi. Hoje eu sinto assim, acho que tá tudo muito delicado. Talvez, não sei se essa é a melhor palavra, e a gente fica com medo de agir. Sem dúvida. Por isso a intolerância, por isso o tech. Por isso o tech. Acho que... Esse... Segura aqui, né? Porque, puta, pra sair falando tudo e falar, cara, putz, acho que... Mas eu entendo que existe um movimento que tudo, absolutamente tudo, desde que o mundo é mundo, ele sempre vai pra um lado, e ele estilinga pro outro, e ele tende a achar um o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tá bem melhor hoje em dia do que a gente tava no passado. Dúvida. A gente tem muito caminho pra percorrer? Sem sombra de dúvida, a gente tem. Sempre vai ter. Entendeu? Sempre vai ter. Então... Mas acho que a gente tá... Por isso, novamente, a questão da intenção, de repente a questão do arquiteto de significado... O arquiteto de significado, eu gostei desse negócio. Eu falei que eu vou ver se tem algoritmo de Rivotril pro meu chat GPT. Cara, eu fico pensando assim, né, tem os divertidamente, tem as emoções todas, na sua cabeça tem um bibliotecário, com certeza. Aí você fala, como é que chama? Aí o seu divertidamente... A minha falha é que é o tédio, que eu fico lá assim. Ele volta e acha exatamente ali o nome dele. Fala assim, esse aqui. E é o cara que mais trabalha na sua cabeça, né? Sem dúvida alguma. Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja injusta e você pode falar, não tenho, e tá tudo bem. Tem um livro favorito, assim, fizeram uma pergunta agora. Fez? Fez. Que bom, estamos conectados. De bate pronto, assim, ele pediu top 3, mas assim, de bate pronto o que eu trago é o Líder Sem Status, do Robin Sharma. Tá? Eu acho fantástico. Esse livro eu li quando eu entrei na indústria farmacêutica há 10 anos atrás, e ele foi um divisor de águas para mim. E os originais do Adam Grant. Também, Adam Grant, para mim, é um dos grandes pensadores que a gente tem. E esses dois livros me marcaram muito. Tem um do Neil Gaiman, que ele fala sobre a arte, a necessidade da arte, a arte e resistência, que para mim também é super importante. Tem o War of Arts, acho que é esse que é o nome do livro, do Steven Pressfield, que ele traz ali o conceito da resistência, que a gente tem que combater a resistência, que a resistência é uma força que faz com que a gente não faça as coisas. Eu gosto bastante desse conceito dele. E eu gosto muito dos livros do Byung-Chul Han, mas aí eu faço um alerta, de vez em quando eles são meio pessimistas em algumas coisas. Eu não sei se o intuito dele é esse, mas ele traz críticas muito ferrenhas a várias coisas da nossa sociedade, e às vezes, quando eu leio, eu fico perguntando se ele acha que a gente não tem solução. Então, mas por isso que eu falo cuidado com eles. Qualquer livro do Martin Luther King, entendeu? Eu acho que ele eu quero conhecer outros autores de diferentes etnias, diferentes nacionalidades. Eu tenho sempre buscado, mas acho que esses são alguns nomes aí, alguns livros que eu acho que sempre vale a pena ler. Você tem vários livros aqui que a gente pode falar, esse é bom, esse é legal, esse eu quero. Esse aqui do
do Erickson, né? Thomas Erickson. Thomas Erickson, Cercado por Idiotas. Eu acho ele super legal. Que ele fala Você viu ali os outros três? Cercados de Psicopatas. Só viu Psicopatas. Tem um terceiro? Narcisistas. Não. Mas acho que não veio pro Brasil ainda. Esse eu não vi. O livro do Paul Bloom, que é o Against Empathy, é interessante, mas aí tem aquela coisa, tem que ler com um pouco de cuidado, porque ele vai fazer uma premissa contra a empatia, mas é porque ele, em alguns momentos, a empatia ela pode representar uma armadilha cognitiva para a gente, de a gente ficar apoiando uma coisa e detendo outras coisas que, na verdade, não seriam tão ruins assim. Então, assim, posso te dar centenas. Vários. Qual é o que você quer, o que você não quer. Por isso que eu falei, eu tô entediado, eu vou para Martins Fontes. Eu devia ganhar salário da Martins Fontes. Alô, cara. Martins Fontes, patrocine esta figura aqui, porque mas, ele faz assim, um serviço à sociedade. No saldão, então, deles, eu faço uma festa. Minha esposa fala, não chega de livro, não. Eu falei, Depende do ponto de vista. Entendeu? Você não tem um clube de livro? Não tem vontade de fazer um clube de livro? A gente, na empresa que eu trabalho, a gente fez há um tempo atrás um clube de livro com o jeito Harvard de ser feliz, com grande potencial, também do Sean Arcor, que é o segundo que ele tem. E a gente fez um clube de livro com um manual antirracista, que também, para mim, é um outro livro muito bom para a gente ler, porque a gente tem questões ali que a gente precisa realmente tomar ciência e botar a mão na consciência e perguntar, eu sou assim, eu não sou assim, o que eu posso fazer para ser diferente? Ou seja, estar sempre aberto. Isso é fundamental. Cara, é sempre um prazer tê-lo aqui, é sempre uma infinidade de conteúdos. Eu me sinto, às vezes, meio ignorante. Fala sério, para com isso. Que esse cara lê, mas é sempre muito, muito bom ter você aqui com a gente. Então, se você chegou até aqui, se resistiu, né? Parabéns, antes de qualquer coisa, por ter acompanhado o nosso raciocínio, se é que existiu forma de acompanhar. @Minuto da Dica. Também no LinkedIn para pegar a newsletter. O LinkedIn tá mais atual do que o Instagram, tá? Mas os livros vale a pena que eu sempre acompanhei o canal dele aqui. Então, é isso. Cara, uma mensagem final. Já é a segunda vez que você está aqui nos nossos microfones, espero que venha a terceira, a quarta, e quantas mais forem. Na terceira eu peço a música no Fantástico. Se você lembra dessa piada. Entreguei minha idade. Acho que a gente podia fazer um combinado aqui. Que no próximo encontro você trouxesse... Vou falar o número 3, que é bonito, mas pode ser mais ou menos. 3 livros, e a gente se debruçasse em cima desses livros do tema. Isso aqui vai virar quase que uma websérie. Você vai escolher o livro, é isso? Podemos. Eu tô olhando esse aqui agora, cadê? Não, então fala 3 nomes que a gente vai escolher, vai debruçar no próximo episódio. Aqui, eu tô sem o óculos, mas o mesmo de sempre, do Morgan Housing, que eu tô olhando ele agora. Ele é bem interessante. Deixa eu puxar o microfone. Opa, tá. Os 6 que estão aqui que eu quero dar uma atenção especial. Então, esse é o mesmo de sempre, do Morgan Housing. Being Wrong, de Kathleen Schultz, que é um livro que fala sobre a questão de você estar errado, de você estar sempre certo, como o que o erro pode trazer para você. Esse é um livro bem interessante. Wisdom of Crowds, né, que é a sabedoria da multidão. Esse livro eu vou ler porque eu tinha um professor de química que falava que a maioria é medíocre, e aí quando eu vi esse livro, e essa frase dele ficou na minha cabeça, porque eu não vou falar quanto tempo eu ouvi essa frase. Aí quando eu vi esse livro, eu falei, cara, preciso ler esse livro, ele vai me dar um soco na cara, mas vou ler de propósito. Então esse é um. Esse outro aqui, que eu não vou conseguir ler o nome do autor, mas o Art of Insubordination, que traz justamente uma ideia de... Eu tô falando uma sinopse do que eu li sobre os livros e por que eu tô querendo ler eles agora. Que eu tenho pensado muito num termo que a gente falou uma vez brincando, da insubordinação produtiva. E aí eu busquei o termo, não tinha exatamente ninguém explicando sobre o termo, mas eu achei esse livro. Na minha cabeça, a insubordinação produtiva é você assumir a responsabilização por gerar um resultado, mesmo que alguém fale não, e desde que você não se comprometa com valores inegociáveis. Então isso seria ali a insubordinação produtiva. O Data Detective, do Tim Harford. Esse eu li acho que era A Ideia Certa na Hora Certa. É dele ou do Matthew Swede?
É de um dos dois. E um outro livro do Matsuida que é o Black Box Thinking. Então esses são os livros que eu tô... Então o combinado é a gente trazer isso, usar só a inteligência do ChatGPT aqui para fazer uns textos e a gente conduzir o papo nisso daí. Vamos ver o que sai. Pode ser, vai ser uma coisa louca, porque se você misturar esses 6 livros, cara... É mais disso que a gente gosta. Olha o que tá aqui embaixo. Não, chega. É melhor parar por aí, porque é livro sobre evolução comportamental. Vamos parar por ali. Mensagem final para a turma aí que gosta de livro, entendeu, tá buscando entender, tá buscando evoluir, ser uma versão melhor, todas essas questões aí. Leia. Porque lê a imaginação, lê a criatividade, lê da repertório. O que você lê, o que você vai aprender, você pode perder o que for, mas você não vai perder aquilo que você aprende. E, assim, eu digo que eu sou um acumulador, né? Mas eu não acumulo coisas, eu acumulo leitura, eu acumulo as ideias. Então lê, desafia o status quo e faz, porque por mais difícil que seja fazer ou não, você já tem. Concordo. É isso, cara, muitíssimo obrigado. Sempre um prazer, uma loucura mental estar trocando essas ideias aqui com você. Vou fazer a sua alegria, hein? Vou te dar de presente para você usar na sua... E deste jeito, o Tarja Preta. Nós finalizamos aqui. Este foi o AceleraCast, episódio 74. Eu sou o Felipe Chá. Muda a voz dele nesse final, porque ele é testemunho ocular, ninguém sabe quem é. Se você gostou deste episódio, dê o seu joinha, mande para pessoas que são tão malucas quanto nós, mas acima de qualquer coisa, apaixonados pela educação. Muitíssimo obrigado. E se estiver na plataforma de áudio, já sabe, 5 estrelinhas. Manda lá para as pessoas que estão acompanhando. Tamo junto, até a próxima. Um beijo, tchau.